Olá, tudo bem? Para essa questão, a primeiríssima coisa que a gente precisa entender é o motivo de a força centrípeta ser igual à força de atrito. Para isso, a gente tem que lembrar que a força de atrito ela é sempre a responsável por se opor à tendência de movimento de um corpo, né? Ela é sempre uma força que está ali tentando impedir que o movimento aconteça, tentando atrapalhar esse movimento. Qual é a tendência de movimento de um corpo no movimento circular? É sair pela tangente, né? A gente estuda lá no movimento circular que essa velocidade é sempre tangente à trajetória. O vetor velocidade ele está sempre apontando de forma tangente a ela, né? Esse vetor velocidade ele está indo assim, ó. Se, por exemplo, deixasse de existir a força centrípeta, né? No caso, a força que está atuando como força centrípeta, então esse movimento simplesmente não aconteceria, o movimento circular, né? Esse móvel, no caso, ele ficaria em linha reta, assim, saindo pela tangente. Então, qual é a função da força centrípeta? Ela não muda o valor da velocidade. Ela é um tipo de aceleração que, pelo fato de ela estar perpendicular, ela vai mudar a direção e sentido dessa velocidade, fazendo com que o movimento permaneça, ou seja, ela se opõe à tendência de movimento desse corpo, que é sair pela tangente, fazendo com que ele se mantenha na trajetória circular. Juntando todas essas informações, a gente consegue entender que em uma curva plana, a força de atrito vai ser igual à força centrípeta. Por quê? A força centrípeta é uma força resultante, ela não é uma força independente, né? Ela sempre precisa que uma outra força esteja atuando como força centrípeta. Ela não é uma força tipo a força peso, a força normal, uma força de tração, alguma coisa assim, né? Que elas são independentes, elas surgem por si próprias. A força centrípeta é uma força resultante. Ela é o nome que a gente dá, a denominação que a gente dá para o fato, né, dessa força que está sempre apontando para o centro, modificando direção e sentido aí da velocidade. Então, né, a força de atrito, como é a função dela se opor ao movimento, qual é a forma que ela encontra de fazer isso? A forma que ela encontra é ficando apontando aqui para o centro para que haja uma oposição a esse movimento em linha reta que ela vai ter aqui e né, que ela mude de direção e sentido, fazendo com que esse móvel consiga percorrer a sua trajetória circular. Tanto que se você tiver, por exemplo, em um gelo, onde o atrito é extremamente baixo, é muito mais fácil você derrapar. Ou quando tem chuva, né, que acontece aquelas derrapagens na pista. Por que isso acontece? Porque a força de atrito diminui, né? Quando esse chão está com água, com gelo, ela diminui. Quando a força de atrito diminui, a força centrípeta diminui. Quando a força centrípeta diminui, diminui essa força que está puxando a velocidade para o centro, que está fazendo com que a curva consiga acontecer. Então, se diminui essa força de atrito, né, os carros eles não conseguem fazer uma curva com velocidades maiores, né? A velocidade para você conseguir fazer a curva fica menor. Então, muitos carros, quando vão tentar fazer essa curva com uma velocidade maior, acabam derrapando, porque a força não é suficiente, eles acabam saindo pela tangente da trajetória, tá? Então, o que a gente precisa entender? Força de atrito é igual a força centrípeta. Aí agora vem o segundo passo, que é em relação ao torque. A gente calcula o torque em relação ao centro de massa do corpo. Aqui a força-peso, né, ela está considerando a gravidade a partir da superfície da Terra. Então, a gente considera como se a força-peso ficasse aqui embaixo desse móvel, pertinho do chão, tá? Ou seja, como o centro de massa ele vai estar elevado 1 metro do chão, então a força-peso está distante 1 metro do centro de massa, né? Considerando a gravidade aqui como sendo na superfície. É como se a gente considerasse essa massa colocada aqui na superfície. E aí a força de atrito, ela também vai estar distante 1 metro do centro de massa. Por quê? Porque vai ter, né, o comprimento lateral aqui é de 2 metros, como ele vai estar no meio, é 1 metro. Então, aqui a distância até o centro, do centro de massa até onde a força centrípeta está atuando é de 1 metro também. Aí a gente tem que pensar assim, né? Eu desenhei aqui um caminhão porque foi o que eu consegui desenhar. Mas se eu pegasse e puxasse ele para cá,
né? Ele faria o quê? Ele tombaria assim, né? Ele giraria no sentido horário, digamos assim, ó, tombasse assim. Se ele tá, tipo, nas rodinhas, né? Se eu pego e puxo com a força peso pra cá, ele faria isso aqui, ó. Tá vendo? Ele estaria aqui, ele viria pra cá. Então, veja que eles vão girar em sentidos contrários, né? Logo, o torque da força-peso deve ser igual ao torque da força de atrito, no caso da força centrípeta, para que haja esse movimento. Então, o peso vezes 1, que é a distância até o centro de massa, é igual a força de atrito vezes 1. Isso faz com que o peso seja igual à força de atrito. Massa vezes gravidade é igual a mv² sobre r, como a força de atrito é igual à força centrípeta, então eu já substitui aqui direto. Corta as massas, passa o raio multiplicando e a velocidade ao quadrado é igual a gravidade vezes o raio. Então fica 10 vezes 19,6 é igual a v². V² é 196, que é igual a 14 metros por segundo. E assim a gente tem a velocidade desse móvel.